Mudança aí na presidência da República, um novo governo tomando posse, vai marcar também uma alteração nas ferramentas, na propaganda do governo federal. O grupo de comunicação da equipe de transição para o terceiro mandato de Lula agora já está trabalhando nesse aspecto. E a gente trouxe aqui para você uma apuração do nosso analista, o Gustavo Uribe, de uma ideia do governo federal de adotar o slogan Brasil, União e Reconstrução. Além disso, há também uma avaliação, uma ideia de incluir a cor vermelha na nova logo do governo federal. E esse vai ser o assunto do nosso painel CNN hoje. Quem participa com a gente para falar sobre esse tema é a antropóloga Elaine Yacoub, especialista em consumo e comportamento social. Falei correto seu nome, Elaine? Alô, sim. Obrigada pela presença. Bom dia. Está conosco aqui também o especialista em marketing político e professor de marketing na ESPM, Marcelo Vitorino. Muito bom dia também, Marcelo. Bom dia. E a especialista em marketing político, vice-presidente do Instituto de Pesquisa IDEA, Cila Schulman. Cila, está correto também seu nome? Bom dia. Corretíssimo, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Vou começar com a Elaine, questionando, Elaine, nesse momento de polarização em que a gente viu um lado praticamente adotando, quase sequestrando as cores verde e amarela, do outro lado o vermelho, é uma polarização que a gente viu durante a campanha eleitoral e que não acaba com a virada da folha de calendário, infelizmente, o uso da cor vermelha pode trazer um pouco mais de calma, de parcimônia para esse momento? Ou você imagina que as coisas podem se acirrar ainda mais nesse clima que a gente vive? Oi, bom dia. Bom, eu acho assim, quando a gente vê a atual logomarca, com aquelas mudanças, a gente consegue perceber que tem várias cores, inclusive tem um cinza que quase ninguém cita, incluído, Então, o vermelho passou a ser um sinônimo de uma ideologia, de um grupo, de um partido. Mas, quando a gente olha para o governo Lula anterior, os dois governos anteriores, ele já tinha essa tendência a fazer mistura de cores. E essa mistura de cores, quando a gente vai analisar vamos dizer, a população em média, assim, a população média brasileira, ela se identifica com as cores. Você vai na casa das pessoas, tem muitas cores, e essas cores estão todas combinadas. Então, tem ali o verde da nossa bandeira, tem o azul e o amarelo, com uma grafia diferente. E, na verdade, a gente está falando aqui, está se pronunciando, e eu poderia citar várias escolas de pensamento artístico, como Mondrian ou o Miró, que trabalham com cores primárias e com questões e com formas retas, mas assim, a população, a nossa população, ela não tem essa habilidade ou essas referências tão claras. Na verdade, é um pouco assim, tudo junto, misturado, da mesma forma que o Romero Brito foi adotado nas casas das pessoas, sendo de toalha de mesa a painel de decoração. E é um artista bastante questionado, justamente porque faz essa profusão de cores e porque dizem que ele inclusive, tem o problema de não ser aceito. Mas ele é super aceito para as camadas populares e está tudo bem ser tudo junto e misturado. Nosso país, ele é todo colorido. A gente usa cor, desde da nossa plumária indígena, quando a gente está falando de grupos, de comunidades, de rede, comunidades que ainda sobrevivem, e a gente também está falando de cores da moda. A gente está falando de azul, que está sendo utilizado com o amarelo, está na moda, está na vitrine, está nas lojas. Então, acredito que há toda uma preocupação dos designers de trazer outros aspectos para além de uma logomarca, mais uma tentativa de falar, sim, o vermelho está presente, porque também durante muito tempo, muita gente ficou sem se apropriar da sua própria cor da bandeira. Então, existe sim uma identificação, mas também existe muita gente que qualquer coisa
que o novo governo eleito fosse fazer, vai reclamar e vai ver, vai implicar e não vai gostar. E eu já vou pegar Porque já... daí, Elaine, desculpa te interromper, até para a gente passar a palavra para os nossos entrevistados, é importantíssimo você trazer essa análise antropológica, mas agora eu quero ouvir o professor Marcelo Vitorino sobre a análise política, né, Marcelo? Porque, é claro, né, a Elaine bem falou de um país tão plural, né, com tantas cores, com tanta riqueza, com tanta diversidade, mas principalmente nos últimos meses, com o acirramento da campanha eleitoral, a corrida à presidência da República, a gente viu essa polarização se dar, inclusive, com o uso das cores. Era vermelho de um lado e o verde e amarelo do outro. E aí, né, veio Copa do Mundo, logo na sequência de tudo isso, as pessoas que usavam vermelho não queriam usar o verde e amarelo. Nesse contexto político, agora, essa mistura de cores ajuda a pacificar o clima ou pelo contrário? Bom, acho que a gente primeiro tem que separar o que é a identidade visual de um governo de qualquer outro uso. Então, assim, a identidade visual do governo ela tem um peso. E todo ato de comunicação conta na hora de você expor algo. Então, se um governo escolhe fazer um logo, como o governo anterior, que era um logo totalmente patriótico, entre aspas, o governo do Lula, ele traz essa marca misturando um vermelho, ele quer dizer algo com isso. Agora, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu esperava que seria, de fato, um governo que trouxesse mais união. E depois que você passa por um processo eleitoral muito difícil, em que os ânimos se acirraram muito, em que tem gente na porta do quartel ainda pedindo uma intervenção, é, no mínimo, vamos dizer assim, arriscado você fazer uma provocação de colocar um vermelho na marca de um governo. Se você fosse olhar a Constituição mesmo, como está lá, nenhum governo deveria ter marca. O que diz lá é que governos não podem ter marca. Mas tudo bem, isso é comumente feito em prefeituras, em governo de estado e também na União. Já que você vai ter uma marca, neste momento, eu teria tomado uma decisão um pouquinho mais conservadora para tentar, vamos dizer assim, não acirrar mais os ânimos. Imagina esse pessoal que está hoje em porta de quartel e todo o eleitorado que não votou no Lula. Porque tem um eleitorado considerável que não votou no Lula. Você tem uma parte que votou no Bolsonaro e uma parte que deixou de votar. Quando você olha bem, você tem ali um pouco mais de 1/3 da população que votou no Lula. Quer dizer que 2/3 não votaram. Então, que sinal que isso dá para o eleitorado? É um sinal amistoso ou é um sinal de, vamos dizer assim, de marcação ideológica? O governo Bolsonaro foi marcado pela ideologia. Então, assim, foi um governo ideológico do início ao fim. Aliás, nem terminou e continua ideológico. Eu esperava que o governo Lula fosse mais abrangente, um pouco menos ideológico e mais focado no que interessa. Trazer um vermelho para a marca de um governo neste momento, não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que a cor é ruim, só estou dizendo do momento, a gente tem que olhar a circunstância. É você tirar o foco de questões importantes, né, que estão sendo definidas. Então, a escolha de ministério, é você acirrar os ânimos. Ou seja, não é necessário. Lá para frente, deixa tudo normalizar, você coloca o vermelho, se assim for o desejo do presidente. Sim. E vou passar também a palavra agora para Cila Schulman. Cila, eu queria te ouvir também, porque parece que a gente está falando aqui de cores, mas no fundo, o que você vai trazer para a gente imagino, é essa análise da simbologia das coisas, principalmente nesse momento tão acirrado, de ânimos tão acirrados e da situação tão polarizada no país. Olha, acho que primeiro é importante a gente deixar claro que essa ainda não é a marca oficial e até a gente está fazendo aqui uma pesquisa qualitativa ao vivo, né? Porque foi vazada a marca e todo mundo aqui está dando a sua opinião nas redes sociais e a gente debatendo isso aqui. O que eu enxergo dessa marca é um rebranding da marca do governo Lula em 2003. Ela traz a mesma diversidade, a mesma questão lúdica, inclui um pouco de vermelho, inclui essa diversidade mesmo nacional, inclusive porque o vermelho está em muitas bandeiras de estados, né? A gente tem muitas, né? Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraíba, até perco a conta aqui de falar quantas bandeiras nacionais tem o vermelho. Essa questão da logomarca, ela foi introduzida ali em 92, naquele governo Collor, que era bastante marqueteiro, né? Se não me engano, foi no Collor, foi ali entre Collor e
e Itamar. O Itamar já trouxe uma personificação, trazendo o triângulo da bandeira mineira, já que ele era de Minas Gerais. E a partir daí todo mundo personificou. Foi o caso, inclusive, de Fernando Henrique Cardoso, que usou a tipologia para escrever o Brasil na mesma tipologia do PSDB, que era o partido dele. Então, todos os governos trouxeram aí personificação, o que não é o caso, né? Quer dizer, há essa regulamentação de ter uma marca, mas não uma personificação. Eu entendo, conforme disse o Marcelo, de que pode ter uma dissonância aí entre a união escrita ali no possível slogan e a inclusão do vermelho. Mas vejo também muito como um contraponto aí do verde e amarelo, que foi muito exacerbado na gestão do Bolsonaro, né? Eu me lembro que há 4 anos a gente discutia exatamente isso, que era esse nascer do sol e o Pátria Amada da marca do Bolsonaro, que era muito essa questão também de o Brasil vai recomeçar, vai ter uma mudança, né? A gente vinha ali da Lava Jato e especialmente dessa questão do patriotismo exacerbado. Então, acho que sempre causa polêmica. Agora, a gente deixando claro para que serve a marca, né? Ela tem um peso ali, o slogan, né? Dilma, inclusive, mudou de slogan de uma gestão para outra, dizendo o que ela ia fazer. Numa ela falava de educação, na outra ela falava de pobreza. Então, dá essa voz de comando, né, no imaginário das pessoas. Agora, também a marca ela é muito mais usada no exterior. Ela é muito usada para comércio exterior, ela é muito usada para turismo. Então, para entender também para que serve a marca. Então, deixa eu já pegar desse fio da meada e voltar para a Elaine. Elaine, então, a Cila vinha bem falando, de 4 em 4 anos a gente tem uma nova imagem, um novo Brasil sendo projetado para o público interno e também para o público externo. De que maneira isso ajuda a afirmar a cara, né, as cores, a cara, o slogan de um governo, e de que forma isso também pode até afastar como um sentimento de nação, de Estado, que deve perdurar independente de quem seja o governante nos 4 anos? Na verdade, o que acontece é que a gente cria uma identificação e aí cada um tem o seu repertório e vai usar o seu repertório para entender o que aquilo está querendo me dizer. E muitas vezes esse repertório está dentro do seu subconsciente. Se é mais redondo, o que vermelho eu estou vendo ali? E o que aquele vermelho significa? E aí, na realidade, a gente tem que entender que cada governante, cada projeto que se começa, muitas vezes é essa mudança de uma arte e a adoção de uma nova grafia, que é como se fosse o marco zero de alguma união e reconstrução, como o slogan está escrito junto do Brasil. Então, assim, são cores, mas também são vozes de comando, né, juntas. E aí é óbvio que está significando alguma coisa. O que eles querem? Eles querem estar nessa bandeira, eles querem estar governando para todos, mas, ao mesmo tempo, há quem reclamar que, óbvio, né, tá botando a bandeira vermelha. Isso não pode, né? Então, há quem goste, há quem não goste, mas ainda ninguém falou do cinza. Ainda faço a provocação. Que cinza é esse? Professor Marcelo Vitorino, vamos tentar entender um pouquinho da provocação que veio aí da Elaine, e te passo também a mesma pergunta. Essa mudança, isso que a gente instituiu aqui na nossa democracia, de a cada 4 anos, um novo slogan, uma nova bandeira, ajuda a projetar um país diferente, comunica com quem votou e deixa de comunicar com quem não votou naquele governo. Queria a tua análise também sobre isso. Pois essa é uma questão que ela não está pacificada, sabe? Se você cria uma marca num governo, você pode usar ela numa campanha depois. Se você cria numa campanha, você pode usar ela num governo depois. Isso daí ainda está dando muita confusão em tribunal eleitoral, tá? Então, daí não é uma questão ampla de, olha, pode usar uma marca que depois até o próprio João Dória, quando foi governador, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele teve um problema com uma marca que ele criou, aí depois ele usou na cidade e determinaram que ele mudasse essa marca. Então, em tese, a gente não deveria ficar mudando marca de governo toda hora, porque isso também tem custo, né? Quando você muda uma marca de governo, você tem essa marca expressa em todos os lugares. Então, você tem custo para o contribuinte. Eu, como profissional de marketing, adoro marca. Eu, como cidadão, já acho que já deveria ter uma certa ponderação. E você ficar marcando o governo
da forma como é feito, eu acho que a gente está no Brasil vivendo um momento em que a gente está tentando entender a democracia melhor, porque as pessoas não estão sabendo lidar com o diferente. Assim, nós vimos uma eleição realmente muito dura, essa eleição não acabou, pelo menos ainda no imaginário popular. Tem gente que ainda acha que vai ter intervenção, tem gente que não vai. Até bom ver, ó, tem um quadro ali atrás, acho que é do lado de cá. Pronto, do outro lado. Ali está dizendo assim, olha, a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. Como assim, não pode, o pessoal de casa pode não ler direito? É melhor eu falar, viu? Não só ler a pior forma, à exceção de todas as outras. Aquela frase, se não me engano, do Churchill, não é? É, do Churchill. Isso. Então, a gente está num momento assim que o quanto mais a gente evitar o conflito, melhor vai ser para todo mundo. A economia do Brasil depende disso. Os investidores estão apreensivos para saber o que vai acontecer. Vai acontecer uma passagem normal? Vai acontecer um movimento? Não vai. O presidente não contribui para acalmar isso. Então, que o novo presidente contribua. Que o antigo presidente não faça, eu até entendo, pela base ideológica dele. Que o novo não faça, eu acho repreensível. Então, é só uma questão, eu compreendi até a indignação quanto ao cinza. Eu também não entendi o que o cinza está fazendo ali, mas talvez por uma questão de pluralidade e até para justificar que tem o vermelho. Olha, tem o vermelho, mas tem o cinza também. Eu me lembro que assim, quando o Lula assumiu, se eu não me engano foi 2002, Fernando Henrique foi 94, 2003, 98. Isso, Lula foi 2002. Eles colocaram uma estrela vermelha no jardim. Você lembra disso, Chula? Sila? Você está lembrado que tinha uma estrelinha vermelha? Você mandou fazer uma estrela vermelha no jardim. Cara, aquilo deu uma confusão. E assim, para que você vai fazer uma estrela vermelha no jardim do palácio? É provocação. Aí isso gera... Qual que é o problema com isso? Isso gera um movimento pendular. Se eu levo muito para lá, na hora que volta, ele volta muito para cá. Sim. E volta com força. Então, a minha preocupação é nessa. É o que isso traz de retorno. Então, eu acho que o governo tem que ser um pouquinho mais conservador neste momento. Sila, vou te pedir também uma consideração final até sobre essas trocas que a gente tem de slogans, de tipologia, né, de marca de governo a cada 4 anos. Isso comunica com a população, isso afasta a população que não ajudou a eleger aquele eventual governo, para a gente tentar entender um pouquinho dessa discussão aqui também nas tuas palavras. Gente, em primeiro lugar, eu quero falar que talvez eu esteja sofrendo de daltonismo, que chama, né? Porque eu não vejo cinza, eu vejo preto ali. Mas como é uma marca que não está finalizada, né? A gente viu ela só nas redes sociais, pode ser que haja essa nuance, mas eu vejo o preto que também estava na marca de 2003. De qualquer forma, eu enxergo aí o que mais me chama a atenção, se essa de fato for a marca, é a palavra reconstrução. Eu enxergo que esse vai ser um governo que vai ter muito na sua visão essa questão da reconstrução ou da refazeção, não é? Porque não vai ser um governo que vai ter uma massa muito grande de manobra ali na economia, em outras questões estruturais para mudar muito, mas que vai certamente, como já vem anunciando, fazer revogaços aí em questões de armas, fazer uma nova visão aí da educação e de outros temas que foram bastante mais radicais, diria, na era Bolsonaro. Então, eu até entendo o que quer dizer com reconstrução, mas eu acho que essa palavra, ela afasta mais ainda do que a própria inserção de um pequeno vermelho na marca, né? Eu acho que o vermelho, a gente aqui que é especialista nesse tema, que é antropólogo, é que enxerga mais. Eu vejo maior preocupação com essa palavra reconstrução numa marca que deve durar 4 anos, não é? Eu entendo reconstrução aí no começo do governo, em você restabelecer aí o que foi feito no governo anterior, mas para durar 4 anos talvez não seja adequado. Vamos ver o que vem na marca final. Vou agradecer a presença de todos e
esse debate também, a gente fica aqui tentando entender a simbologia das coisas, né? Conversamos com a antropóloga Elaine Iacoub, especialista em consumo e comportamento social, também com o professor Marcelo Vitorino, especialista em marketing político, professor de marketing na ESPM, e também estivemos com a Cila Schulman, especialista em marketing político, vice-presidente do Instituto de Pesquisa IDEA. Um ótimo dia a todos. Obrigada pela presença aqui. Até logo. Bom dia. Bom dia.